O Ecovia está na Reserva Particular de Patrimônio Natural Fazenda Caruara. A unidade é objeto de diversas pesquisas. No momento, são 14 projetos em andamento. Um deles é da química Graça Freire. A nossa pesquisa tem um tema central, que é a comparação da biodiversidade em restingas preservadas e não preservadas. O alvo da nossa biodiversidade são os fungos endofíticos de plantas de restinga. Fungos endofíticos são fungos que convivem pacificamente com os vegetais de restinga sem causar dano nenhum. E qual o objetivo? O que vocês pretendem descobrir com essa pesquisa? Nós pretendemos descobrir, na realidade, é questionar, investigar os produtos desses fungos endofíticos em meio líquido. Exemplo, a penicilina é uma substância produzida pelo fungo Penicillium e que todos nós sabemos a grande aplicabilidade da penicilina. A nossa pergunta é: os fungos endofíticos de restinga também produzem várias substâncias? Que substâncias são essas? Para que elas servem? Elas têm caráter inseticida, fungicida, antimicrobiano, enfim, quais são os alvos biológicos onde essas substâncias podem atuar? Qual a importância de se ter uma área preservada como essa para um tipo de pesquisa como o seu? A comparação nos mostra que numa área não preservada nós temos uma quantidade, uma diversidade muito menor de fungos endofíticos do que numa área preservada. Nós até agora conseguimos isolar daqui da reserva de Caruara 750 fungos, em comparação com a reserva de Gruçaí, 500 fungos. Agora nós estamos fazendo a parte de biologia molecular para, além da identificação morfológica, ou seja, ao microscópio, a gente identificar molecularmente quais são verdadeiramente os tipos de fungos e os nunca descritos, ou seja, espécies novas, que a gente tem muito mais possibilidade de encontrar numa reserva preservada do que numa não preservada. Bom, aqui é uma área preservada de restinga. A gente não vê a participação nem a ação do homem aqui. Areia branquinha e várias espécies nativas de restinga. E foi nesse ambiente que a professora Graça encontrou um outro tipo de fungo. Esse aqui não tem um relacionamento harmônico com as plantas. Esses fungos são chamados fungos fitopatogênicos, que atacam não só as folhas como os frutos. Você vê que a folha murcha, o fruto diminui de tamanho. São fungos que causam danos às plantas. Essa é uma outra linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui na Caruara. Em comparação, a gente tem aqui uma planta sadia, carregada de fungos. Uma planta sadia bem isolada, você de cada folha poderá tirar 15 tipos diferentes de fungos. São os fungos endofíticos, que convivem tranquilamente com a planta sem causar mal algum a ela. Além da vegetação, os animais e insetos da unidade também são objeto de estudo. Mariana Escaramuza, do Laboratório de Ecologia de Abelhas da UENF, estuda a relação dos insetos com as plantas. Até o momento eu coletei cerca de 70 espécies de planta e verifiquei interação com mais ou menos 50 espécies de plantas. O que eu vi é que no ambiente de recomposição, que é um ambiente inicial ainda, ocorrem muitas interações generalistas, ou seja, existe uma espécie de planta que é visitada por muitos insetos e cada inseto visita também muitas espécies de plantas, né? E o que ocorre em uma área de remanescente preservado é que as interações são mais especialistas, ou seja, ocorre uma planta interagindo com uma espécie de inseto, não tendo uma generalização na coleta de recurso por esses insetos, né? Um exemplo é o murici, que é esse que está aqui, que ele produz óleos florais, então ele é visitado especificamente por um grupo de abelhas, algumas espécies que são conhecidas como as coletoras de óleo. E essa questão assim da generalista, de uma abelha visitar várias espécies de plantas, isso tem a ver com a falta de recursos? Pode ser? Tem alguma relação?
Pode ser. Quando você não tem um recurso específico que seria o seu preferido, no caso da abelha seria o recurso preferido dela, ela é obrigada a visitar uma maior gama de recursos, então visitando o maior número de plantas. Existem espécies que são conhecidas como indicadoras de qualidade ambiental, que são aquelas espécies que não conseguem modificar a sua utilização de recurso. Então, se a planta que ela utiliza para se alimentar suas larvas, ela não existir naquele ambiente, aquela espécie também não vai existir. Mas existem espécies que podem modificar a sua utilização de recursos e num ambiente com uma redução do seu recurso preferido, ela pode utilizar outros recursos. Então quer dizer que você vai poder, ao final da sua pesquisa, determinar, por exemplo, a tal abelha necessita de que essa planta seja preservada para que ela continue existindo? Isso e também o contrário, né? Verificar que aquela planta precisa que aquele polinizador esteja ali para ela ter formação de frutos e ter um estabelecimento da sua população. Além da busca entre as plantas, a equipe que pesquisa com Mariana utiliza outros métodos. Esse aqui é um tipo de ninho feito de cartolina. Tem um outro que é feito de bambu. E ambos os pesquisadores eles colocam aqui em vários pontos da restinga e periodicamente eles passam para observar se alguma abelha utilizou para fazer o ninho. Caso eles encontrem abelhas, eles levam para o laboratório e lá eles vão abrir o ninho para ver qual a espécie de abelha, que tipo de material ela utilizou, quais árvores elas estão coletando recurso.